Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV e também na TV aberta de São Paulo, onde a gente apresenta para você e você fica conhecendo um pouquinho mais a respeito desse extraordinário programa comportamental que proporciona proteção social e qualidade de vida. Para você que está aí nos assistindo, e a gente espera que fique assim pelos próximos 30 minutos, e também para toda a sua família. Não é isso, meu amigo Rogério Nastre, diretor de comunicação da Federação de Amor Exigente. A gente aqui sempre trazendo temas relevantes e levando informação para as famílias. Muito bom estar aqui hoje, e hoje esse papo hoje aqui nessa bancada vai ser muito legal, porque nós vamos falar de tomada de atitude, né? Mas assim, voltada na recuperação, isso é muito legal. Eu tenho uma história muito interessante para conversar com o nosso convidado sobre a tomada de atitude do meu filho, então eu quero trazer para vocês isso, e eu estou muito feliz de estar aqui com a Eva, com o Tiago e com o nosso convidado que você vai apresentá-lo. Então vamos começar pela Eva Maria Lemos, que hoje está compondo aqui a nossa bancada. Que honra estar recebendo a Eva aqui conosco. A Eva, que é coordenadora da Regional Paulistana Centro. Bem-vinda, Eva. Grata, querido. Eu agradeço assim, por estar aqui nessa bancada tão bonita e alegre. E falar desse tema de tomar atitude é tão importante. Agora, às vezes, a gente pensa que é difícil, mas indo ao grupo, conversando com as pessoas no Amor Exigente, se fortalecendo, a gente consegue encontrar um caminho para a gente tomar uma atitude. É importante. Às vezes demora, mas é importante. Às vezes demora, mas é importante. Vamos colocar na tela aí o nosso tema de hoje, então. A importância da tomada de atitude no processo de recuperação da dependência química. E para nos ajudar aqui no assunto, no tema de hoje, estamos recebendo mais uma vez o doutor Paulo Leme Filho, ele que é advogado, escritor, voluntário do Amor Exigente. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Tiago. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar mais uma vez aqui. E só tenho a agradecer, né, a oportunidade de poder, de alguma maneira, compartilhar aquilo que a gente tem por experiência. E, se me permite, né, a Eva já fez uma observação muito pertinente com relação à questão da atitude, da tomada de atitude, né? Tem um ditado que diz que ação é a palavra mágica. E muitas vezes a ação é a de ir ao grupo. Ir ao grupo, independentemente da informação, daquilo que nós aprenderemos no grupo, já é uma atitude. E já é uma mudança de atitude. E talvez, digo por mim mesmo, mas essa talvez seja a primeira reflexão do nosso programa. Que ir ao grupo, frequentar um grupo, já é uma grande mudança de atitude, talvez a primeira. É por aí, né, Rogério? A gente sempre fala isso, né, para as famílias. É isso aí, a primeira atitude que a pessoa... a família ainda não sabe, mas ela ir ao grupo é a primeira atitude que ela está tomando para poder mostrar que não quer mais viver nessa situação que está vivendo, nessa dor que causa a dependência química dentro de um lar. É importante tanto para a família quanto para o próprio dependente químico. Paulo, como que você enxerga isso? Assim, ele precisa também ter uma atitude de buscar a sua recuperação? Precisa. E talvez também uma outra questão muito bonita desse processo de recuperação. Quando eu digo de recuperação, não só do dependente, mas do familiar, que viver diferente, essa é a proposta não só do Amor Exigente, mas como de qualquer outro grupo que diga respeito a questões de dependência química. Viver de uma forma diferente exige uma renovação diária, que é bom, porque todos os dias nós acordamos, então todos os dias nós temos a chance de renovar. Sim. E de ficar cada vez melhor. Eu digo só por mim, né, mais uma vez, eu estou em abstinência há 27 anos e alguns meses. E para mim foi fundamental, principalmente nos primeiros anos, frequentar um grupo de autoajuda. Ainda não conheci o Amor Exigente, hoje o grupo que eu frequento mais é o Amor Exigente, mas na época eu frequentei Alcoólicos Anônimos. E numa conta conservadora, durante 3 anos, eu fui a uma reunião de AA todos os dias.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, Réveillon, Natal, Carnaval, dia de Santo Antônio, durante 3 anos pelo menos, e cada dia eu sentia que ir ao grupo era uma mudança de atitude. Dizer não para um ambiente festivo em que vai ter bebida alcoólica é uma mudança de atitude. Mas indo ao grupo, nós vamos aprendendo como fazer essa mudança de atitude. Nós vamos aprendendo aquilo que funcionou para alguns e que pode funcionar para a gente, aquilo que deu errado para alguns. E eu penso também, né, com relação a filhos principalmente, como é difícil mudar a atitude, né? Como é difícil, porque às vezes é confortável a gente ficar naquele lugar que a gente imagina que não está dando certo, mas que também vai dar tanto trabalho mudar, né? Então tal da zona de conforto, arte, né, que a gente sempre fala. É uma arte. Aprender a mudar é aprender a viver. E viver também exige mudança de atitude constante, até como forma da gente aprender. É um tema muito importante. Muito bom. É isso, Eva. No grupo ajuda a dar esse apoio para as famílias também a tomar atitudes? Sim, quando a gente chega no grupo bem envergonhada, se sentindo culpada, e a gente escuta as pessoas falando assim, olha, semana passada aconteceu uma situação assim, e eu tive que dizer não. E eu falei que não ia concordar, e aí aquilo dá uma coragem, a gente vê que a pessoa consegue. Uma outra coisa que chama muito atenção é que na abertura a gente costuma perguntar, quem está aqui pela primeira vez? Aí as pessoas levantam a mão e a gente fala, é uma atitude de estar aqui. Então, ir ao grupo, estar no grupo, nos fortalece. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez no grupo, eu fui orientada a fazer algumas mudanças em casa. E eu fiz uma atitude que eu achei pequena, mas ela já foi, ela já mostrou que ali era o caminho. O problema da nossa casa era a questão do álcool. E a primeira coisa que eu fiz foi mudar o vinagre. Era vinagre de álcool, eu passei a usar vinagre de maçã. Uma bobagem para quem não tem um problema em casa. E aí eu falei, a partir de hoje nessa casa não entra mais a bebida, a bebida alcoólica. E aí, daí eu fui percebendo que, e não foi fácil, tá? Não foi fácil, mas a cada semana indo ao grupo, buscando orientação e sendo fortalecida pelos voluntários. E os nossos princípios, que nos auxiliam, um está ligado ao outro, e a gente consegue. Agora, é devagar. Não queiram tomar uma atitude que você não vai conseguir levar até o fim. É devagar, é aos poucos. Já ouvi relatos de pessoas demorarem 9 anos para tomar uma atitude, mas tomou. E tomou a atitude certa e no momento certo. E o grupo está lá para apoiar. Isso é importante. Sem dúvida. O Rogério, tem uma ferramenta muito importante nos grupos de amor exigente, que é a meta. A Eva tocou a respeito aí de uma atitude, né, que para ela pode ser pequena para quem está ouvindo e tal, mas é isso, né? Não tem atitude nem grande nem pequena. Tem atitude que serve para você naquele momento que vai te ajudar na resolução do problema. Na verdade, Tiago, a meta é para nos encorajar a ir para uma mudança. Explica para o nosso telespectador o que é a meta, como que ela é trabalhada. A meta ela é semanal, você se coloca numa posição de qual é a meta dessa semana e eu vou tentar cumprir isso. Porque o que acontece? Devagarzinho você vai chegar na outra semana, olha, eu consegui, aí o grupo vai vibrar com você que conseguiu. Gente, eu não consegui, mas o grupo vai te encorajar. Por que você não conseguiu? Por que você não tem estar assim, assado? Porque é o que nós já falamos aqui nessa bancada, Tiago, o grupo é um espelho mágico. A gente se vê nas outras histórias. Então, se você tiver uma meta que seja atingível, é a melhor coisa. Porque, veja bem, não adianta você fazer uma meta que eu não vou atingir, eu só vou ficar decepcionado. Então você precisa ser... Tem que ser factível. Né? Exatamente, você tem que ter motivado a ir buscar essa meta. É muito importante. Mas eu queria perguntar para o Paulo, eu queria contar para o Paulo uma situação. Paulo,
quando a gente fala em mudança de atitude na recuperação do dependente químico, eu queria te contar o seguinte. Meu filho é corintiano, tá? E um dia ele falou assim para mim que ele virou sócio torcedor. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Que ótimo. Ele falou assim, me dá uma carona até o metrô que eu vou lá no estádio do Corinthians. Então, porque aí, para ser sócio torcedor, ele quer ir em todos os jogos do Corinthians, né? E aí eu falei assim, que ótimo. E com quem você vai? Aí ele falou assim, eu vou sozinho. E eu estranhei aquela atitude dele. E aí eu falei, você vai sozinho? Não tem um amigo? Ele falou, eu não tenho amigo. Amigo para me levar para bebida, para me levar para maconha, isso tudo não é amigo. Então eu vou lá, eu chego no estádio, eu vou torcer pelo time que eu gosto, eu pego o metrô para voltar para casa e pronto. E eu queria conversar isso com você, porque é uma simples atitude, mas que atitude positiva para os dependentes químicos que estão nos assistindo, não é, Paulo? Conta para nós. E de Corinthians ele entende bem, né, Paulo? Vai. Entendo muito. Jogamos muitas vezes, né? Contra, né? E, né? Corintiano, Paulo. De boas memórias. Mas independentemente, né, desse detalhe, eu acho que essa também é uma atitude importante a ser tomada, né? Que nós aprendemos nesse espelho mágico que você mencionou. E olha que coisa curiosa. Uma das primeiras mudanças de atitude que eu me lembro assim, marcante para mim, foi justamente deixar de me encontrar com os amigos entre aspas, né? Porque na época eu tinha 26 anos de idade, 26 anos de idade, e nessa ocasião, pelo menos para mim, esse círculo de amizade era algo muito relevante na vida, era algo muito significativo. Quando eu percebi que aquilo lá não dizia respeito a nada na minha vida, quando eu fui a primeira vez num restaurante, todo mundo pediu bebida alcoólica e eu pedi Coca Zero, aí eu percebi que aquilo não tinha absolutamente nada a ver mais com a minha realidade. Mas eu já tinha ouvido depoimentos anteriores de companheiros do grupo que relatavam a mesma situação, que perceberam que pessoas pelas quais eles achavam que nutriam uma sincera fraternidade eram absolutamente insignificantes quando o álcool era tirado. Então, sem o álcool, aquela relação era completamente vazia. E eu não só sabia que isso era possível, essa mudança de atitude, como eu via alguém fazer na minha frente. Então, muitas vezes, a importância do grupo na mudança de atitude é que alguém do grupo funciona como guia. E para você ser guia, você tem que ter passado por isso. Não existe um guia que te leva por um caminho que ele nunca foi. Isso daí não é guia, é outra coisa. Mas o guia, ele te mostra como aconteceu com ele aquela mudança de atitude, qual foi o caminho que ele fez. Isso é ainda hoje uma coisa muito forte. Depois de um tempo eu comecei até a ter esses encontros sociais esporádicos tomando café depois da reunião com os companheiros de grupo, que para mim era um outro mundo, era um outro universo. Eu via aquelas pessoas tomando café, eu achava a coisa mais esquisita de todos os tempos. Era gente que tinha vindo do planeta Saturno, porque para mim qualquer tipo de diversão, de satisfação, de descontração, era álcool. O que não tinha álcool não estava valendo. Mas, desculpe se eu sou muito insistente nisso. As pessoas do grupo, elas são guias. E elas só são guias na mudança de atitude porque elas passaram por aquilo, elas viveram aquilo. Por isso que é tão importante a gente frequentar os grupos. E eu vou então já aproveitar aqui, deixar um recado para você, já que estamos falando de tomada de atitude. Então, tome uma atitude, entre agora no site do Amor Exigente, está embaixo na sua tela, amorexigente.org, para você buscar um grupo presencial de Amor Exigente próximo de você, aí no seu bairro, na sua cidade. Caso não tenha, temos também reuniões online que pode te atender muito bem. Participe sempre dos nossos cursos, das nossas capacitações, né, Rogério? O Amor Exigente sempre promove eventos aí de informação, de capacitação também para os seus voluntários. E a gente tem um evento especial que é o nosso Congresso de Amor Exigente. Os congressos de Amor Exigente são os principais eventos, né, do AE. E acontecem de 2 em 2 anos. O próximo vai ser em 2025, então de 5 a 8 de junho de 2025 em Belo Horizonte. Você vai participar
e ter essa vivência dentro do programa de Amor Exigente. Entra aí no site, vê mais informações. A gente vai passar um videozinho rápido para você ter mais informações aí. Então você viu, fica o convite, tome uma atitude, entre aí no site também do Congresso, congressoamorexigente.org.br. Tem já vários palestrantes confirmados, o Paulo estará lá conosco, a Eva estará conosco, o Rogério estará conosco, você que está em casa também não perca esta oportunidade, certo, Eva? Certo, é importante a gente participar das festividades do Amor Exigente para a gente perceber que a gente pode ser feliz sem precisar usar nenhum tipo de substância. Eu lembro que tivemos nosso congresso em Serra Negra, que no ano passado foi lindo. E o aniversário de 40 anos do Amor Exigente teve festa e as pessoas se divertiam, as pessoas dançavam e a pessoa que estava tocando na festa falou que tinha sido a primeira festa que ele tocou, que viu que as pessoas estavam se divertindo e não tinham álcool. É verdade, ele falou que é a primeira festa que eu vejo tão animada assim, ó, e detalhe, sem uma gota de álcool, Paulo. Agora, uma coisa assim que eu comento no grupo, Paulo, é que 50% da recuperação do dependente químico depende dele, os outros 50% da família. E a família participando do grupo, e ele também participando. Aí eu quero te perguntar, na tua recuperação, qual foi a atitude que a tua família tomou que impactou assim na tua recuperação? Falei assim, olha, isso aqui impactou positivamente ou negativamente? Pegou e eu não quero mais, eu quero entrar numa vida de transformação. Eu acredito que a família realmente é fundamental nesse processo, porque até pela nova convivência, pelos novos hábitos, os novos comportamentos, né? No meu caso, muito específico, foi decisivo. Porque a minha mãe já frequentava um grupo de apoio, né, a pessoas com problemas de dependência química na família. O nome do grupo é Al-Anon, que é um grupo que diz muito, né, respeito a familiares. E a minha mãe e o meu pai, depois de um tempo, né, de cada vez pior, né, parafraseando, né, a frase do Amor Exigente, num determinado dia, depois que eu tinha tido uma noite daquelas, da noite de pacote completo, né, com direito à batida de carro num outro veículo parado. O pacote bem feito. E depois de acordar de uma ressaca de, sei lá, quase um dia e meio, 2 dias, os meus pais me chamaram e disseram de uma forma muito explícita, né, que eu continuar bebendo era um direito meu. Porém, eles não iam conviver mais com aquilo, eles não aprovavam aquilo. Então, que se eu quisesse continuar tendo essa atitude, eu não moraria mais naquela casa. Então, eu deveria mudar de atitude. E aí, por puro medo, né, eu tive um despertar espiritual, né, mas eu ingressei e comecei meu processo de recuperação por conta dessa mudança de atitude deles, de colocarem de uma forma muito veemente, de uma forma muito transparente, correta, a mudança de atitude que eles tiveram, de falar, eu não vou aceitar isso que você faz. E eu, com muito medo, decidi, me propus a parar de beber e de usar outras drogas. Foi o que me salvou. Estou hoje vivo aqui por conta dessa mudança de atitude que eles tiveram. Imagino, e isso é algo que a Eva falou que é importante, que não é tão fácil nem tão rápido. Porque para um pai e para uma mãe, eles não têm a garantia da resposta.
que a resposta vai ser, então tá bom, eu vou parar de beber e vou tentar continuar a ficar em casa. A pessoa pode falar, então eu vou sair. Né? Então não é tão simples, por isso que a gente vê, como foi dito, né, as pessoas ouvirem uma experiência, ouvirem outra, ficar frequentando um grupo durante um tempo, depois um outro grupo, intermedia alguns grupos no meio, passa um ano, passa 2, e aí até entender como é que vai funcionar isso na sua família. Ser parente, né? Conviver com um dependente químico é um jogo de xadrez, não é um jogo de dama. Não é uma coisa que tem uma receita pronta. Quem tem receita pronta geralmente está equivocado. Vai vender uma ilusão. Por isso que é tão importante a gente frequentar os grupos, né? Para que a gente possa formar a nossa própria segurança, pelo menos de paz de consciência. Eu fiz o melhor que eu podia fazer e eu fiz o máximo que eu podia fazer. Ô, Tiago, é interessante porque a fala do Paulo veio uma fala de advogado agora, né? Então, quer dizer, porque o que acontece? Não, ele se cercou dos cuidados, porque realmente, você tocou num ponto muito importante. Nós não estamos aqui para incentivar ninguém para pôr filho para fora de casa. Não é esse o intuito, isso não vai ajudar em nada. E eu tenho certeza que o teu pai e tua mãe, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Foi muito calculado quando eles falaram com você isso. Lógico que podia ter um efeito contrário, é óbvio que existisse risco, mas foi perfeito. E eles estavam apoiados pelo grupo, né? Sim, eles tinham experiência, né? Então o que acontece? É aquela história, né? Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Então quer dizer, você dá a opção para ele. Mas você fala de uma forma muito tranquila, muito calma, por isso que eu falei a fala do advogado mesmo, para tomar cuidado que as pessoas não saiam por aí por filho para fora, que não é esse o intuito. Exato. O intuito é tomar uma atitude que você possa bancar. E eu tenho certeza que teus pais sabiam que ia dar certo isso, porque eles estavam preparados, porque o grupo ajuda a preparar, né? E foi uma forma de demonstrar amor, tá? Isso aí eu vejo amor, e um amor exigente. E eles esperaram passar a ressaca. Não foi assim, chegou em casa com sangue quente, vamos resolver. Não, esperaram. Então, assim, que bonita a atitude dos seus pais, viu? Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Vou assumir, vou avocar os parabéns pra mim, viu? Apesar de merecer. Ela foi toda delicadinha, né? Ressaca, né? Na verdade é borderline, né? Você tava lá, ele tava numa situação, né, complicada lá, né? Não, foi horrível. Eu lembro que foi uma das... Nossa, foi um dia difícil, né? Mas eles se colocaram de uma forma muito segura. Não, exatamente como vocês narraram. Não foi algo feito a sangue quente, algo impensado. E talvez se tivesse sido feito antes, talvez eu aceitasse o desafio de deixar a casa, né? Então, a gente tem que sempre procurar demonstrar as experiências, compartilhar essas vivências diferentes, para que cada um forme o seu próprio quadro no momento adequado, quando se sentir seguro, porque é exatamente o que você disse. Ninguém quer matar o filho, colocar para fora, bater nele, fazer ele sofrer. A gente quer, e aí eu também sou pai, é salvá-los, é ajudá-los. Mas a gente não pode fazer isso simplesmente aplaudindo as atitudes erradas. Daí o nosso papel em tentar colaborar para que tenha mudanças de atitudes. Era isso que eu queria falar contigo, porque você deu um exemplo positivo, né, que deu certo para você, deu resultado, sua família, como disse o Rogério, né, eu te amo, mas não aceito o que você faz de errado, tomou uma atitude. Mas que atitudes que a família pode tomar que pode prejudicar, de repente, até a recuperação de alguém que está buscando se livrar das drogas? Eu acho que a pior forma de lidar com o assunto, quando a gente fala de família, é se isolar. Achar que aquilo é um problema do familiar, do dependente químico e que ele não tem nada a ver com isso. As histórias mais tristes que eu conheci, e isso eu ouvi muitas vezes no Amor Exigente. O Amor Exigente, nesse ponto, eu me lembro dessas histórias narradas mais de uma vez. A pessoa, ela vai ser internada, por exemplo, ela fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses na internação, volta para casa, a família não se tratou, a família não quis entender muito bem, fala, um problema dele, ele agora vai tomar jeito, vai tomar vergonha na cara, nós não temos nada a ver com isso. E aí, ele é recebido, o pai e a mãe, no caso de um jovem, por exemplo, colocam na geladeira 30 garrafas de cerveja geladinha, fala assim, domingo tem churrasco para comemorar a sua ida, né? E aí você, olha, o que te falaram lá? É para beber ou para não beber? Não, é para não beber, então você não bebe. Nossa. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ou então, vamos pensar assim, eles falaram, mas meio copo você pode tomar. Por quê? Porque não teve informação. Então, a pior atitude que eu acredito que possa ser tomada é se isolar, é não se envolver com... Toda vez que o ser humano fala que o problema não é dele, pode ter certeza que tem um indício sério de que é.
quando a pessoa fala, olha, esse problema não é meu. Se você precisou falar isso, é que ele chegou até você. Então, isso, e é engraçado que isso eu ouvi vários relatos desses, mas vários relatos da família não ter a sensibilidade, não ter nem o entendimento da questão da doença da dependência química e contribuir decisivamente para que essa pessoa não tenha nenhum incentivo em permanecer em abstinência. É uma atitude que, para mim, o isolamento é a pior possível. Por isso que é importante as famílias estarem bem informadas, né, Eva, Rogério, porque não tem esse conhecimento, né, da importância de como se tratar, de como se cuidar para receber bem esse ente querido, né, que ficou internado, né? Sim, e assim, a cada internação, eu já escutei relatos, ele não aprendeu nada. Aprende alguma coisa. Quem não aprendeu é quem não está indo no grupo. Então, assim, o ideal, o que ele falou, não se isolar, buscar conhecimento, trazer para si mesmo, é um problema nosso, um problema da nossa família. E, assim, o acolhimento. A gente tem um acolhimento no Amor Exigente que é já para ensinar a como fazer isso em casa. A pessoa ser vista, ser olhada, que é uma doença. Então, a ida ao grupo, buscar ajuda, orientação, está dentro do que é para ser feito. Tiago, eu só queria ressaltar um detalhe, que nós, no Amor Exigente, nós indicamos a internação quando a pessoa está colocando em risco a vida dela ou a vida de outros. O que acontece? Não adianta o pai e a mãe sair internando de qualquer forma, tem muita coisa para se fazer antes de uma internação. Porque a internação, o índice de recuperação no mundo é 3%. Ou seja, a cada 100 pessoas internadas, 3 entram em recuperação. É muito pouco. Na verdade, ele está sendo colocado num lugar seguro para que ele não se mate e não mate mais ninguém. Entende? Porém, tem muita coisa para fazer antes. E aí entra os grupos. Por exemplo, Paulo, nós tivemos um curso agora em junho, no Frontanier da Federação de Amor Exigente, onde nós tivemos as nossas irmandades vizinhas. Né? A Irmandade do AA teve a participação de uma palestra, a Irmandade de NA também teve. E eu acho assim o quanto é importante acontecer esse tipo de intercâmbio. Por quê? Porque você pega o AA, tem 89 anos de experiência. O Dr. Bill falava disso em 1934, não é isso? Então, quer dizer, quanta coisa importante nós temos para ouvir. Sim. Eu não fui internado. Então. Eu não fui internado. Mas conheci pessoas que precisavam ser internadas. Não tinha a menor condição, né? Mas eu não fui. Então, eu parei no grupo, né? Cada caso é um caso. Essa que é a verdade. O que eu acredito que não é cada caso é um caso é a necessidade da frequência às reuniões desses grupos. Isso daí é uma regra constante. Isso não muda. E que bom, né? É claro que a gente talvez tenha que pensar um pouco sobre isso, mas que bom que a gente tem condições de ter esses grupos, né? Há 30 anos atrás, devia ter 3 grupos, né, de Amor Exigente em São Paulo, e há 50 nenhum. Então, como faz a diferença isso? Como isso, nesse ponto, eu acredito, e diria para vocês que eu vinha pensando aqui antes da gente iniciar o programa, o que nós melhoramos na área da dependência química? Né? O que foi que aconteceu de bom, que a gente pode falar não nisso? Eu estava com dificuldade de entender, porque a gente vê tantas pessoas em situações tão difíceis, né? Mas isso melhorou. A multiplicação desses grupos, no qual talvez aquele que nos últimos anos tenha crescido mais tenha sido o Amor Exigente. Isso melhorou muito. Então, cada vez melhor, a gente chega lá. E o Amor Exigente, assim como você que está nos assistindo, também vai ficando cada vez melhor. Vamos chegando a mais lugares para levar informação e orientação para as famílias. Paulo, muito obrigado. Eva, Rogério, obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau.